Fala, rapaziada, e aí, tudo certo? Espero que sim, né? Estamos aqui no canal do Rockston, eu sou o Adriano e te convido a curtir os nossos vídeos e a fazer a sua inscrição também aqui no nosso canal, querendo também bater aquele papo, deixando aí o seu comentário, a sua sugestão. Estamos abertos, né? Estamos há 2 meses com esse canal e trazendo aqui novidades, opinião, informações para você que gosta de futebol. 28ª rodada, vamos para esse vídeo, né? Tem vídeos aqui de segunda a sexta-feira no canal do Rockston. Vamos falar do jogo da 28ª rodada envolvendo Ceará e Vasco, o jogo que acontece no sábado às 5 horas da tarde no estádio Castelão. O técnico do Ceará, do Alvinegro, com o embate de alvinegros, né? O Cruz Maltino também é preto e branco, das mesmas cores do Ceará, só a camisa diferente, né? Do Ceará de Estrada, a do Vasco com aquela listra e aquela cruz de malta vermelha no peito, mas também é uma equipe alvinegra, uma equipe em preto e branco. Mas o técnico Adilson Batista, que vem aí daquela vitória, o time vem motivado, tirou aquele peso das costas, de dificuldade de fazer gols e também de vitórias escassas, time na zona de rebaixamento. De repente o time deu uma respirada naquela vitória antológica, né? Vai ficar na memória do torcedor do Ceará durante muito tempo, aquela virada alvinegra em cima do Bahia, jogando na Fonte Nova. O Bahia, como a gente falava, né, tem dificuldades de jogar em casa, mas o Ceará fez o papel dele, que era precisar vencer o jogo, venceu de virada, e isso dá alívio, dá mais confiança para que a equipe do Adilson siga aí na luta contra o rebaixamento. E agora ganha reforços para esse jogo diante do Vasco. O Samuel Xavier retorna à lateral direita, no meio campo o Fabinho também está de volta, é o titular, é um dos jogadores mais regulares do time, ao lado do William Oliveira. O Pedro Ken deve voltar para o banco, o Thiago Galhardo, que é o principal jogador do time, porque é o artilheiro, também volta ao time depois de cumprir suspensão. O Adilson, que na coletiva de imprensa elogiou muito o jogador, que é um jogador talentoso, um jogador que dá bons passes, que finaliza bem, enfim. Mas o Galhardo, a verdade é essa, com o Adilson ainda não funcionou. Não foi aquele Galhardo importante, ou não tem sido aquele Galhardo importante para o time do Ceará, que lhe deu aí como titular absoluto, essa condição de ser o titular absoluto, a confiança da torcida, porque o artilheiro do time tem sido decisivo em muitos jogos do Ceará nessa Série A de Campeonato Brasileiro. Mas a fase não é boa. O que se espera é que depois dessa parada, dele ter ficado suspenso fora desse jogo diante do Bahia, é que o jogador volte renovado e volte a brilhar com a camisa alvinegra, agora sob o comando do Adilson Batista. Repito, né, até pênalti o cara perdeu, vinha mandando muito bem, mas o Ceará precisa muito do Galhardo e ele tem o seu retorno garantido nesse jogo contra o Vasco, né? O que falar do Vasco? O Vasco é um time que não tem um bom elenco, eu diria até que é um elenco que se equipara com o elenco do Ceará, só que o Vasco tem um elenco mais caro, mas eu estou falando de qualidade. Em termos de qualidade, o Vanderlei Luxemburgo não tem muitas opções no Vasco. Acertou o time ali, vem de 3 vitórias consecutivas, deu uma respirada, deu uma afastada da zona de rebaixamento, mas a equipe Cruz Maltina também tem problemas. Na hora que alguém sai do time, não tem aquele elenco para suprir aquela lacuna importante deixada no time do Vasco. E vem enfrentar um Ceará cheio de confiança, justamente pelo que eu falei. Vem de 3 vitórias consecutivas e já tem gente sonhando no Vasco com a Libertadores. Se vencer o Ceará, fica bem mais próximo. Estava a 5, 6 pontos da zona de classificação para a Libertadores da América, já que se afastou um pouco mais da zona de rebaixamento. Mas, voltando a falar do Ceará, o alvinegro que vive esse momento de, digamos, de respiro, de tentativa de reação no campeonato, depois de frequentar ali a rabeira, a zona de rebaixamento, de repente o time do Ceará deu essa respirada. O time, depois de 10 jogos, prejudicou muito aí o trabalho do time, que agora qualquer empate, qualquer derrota, de repente o time fica ali na zona de rebaixamento ou bem próximo. Mas cheio de confiança, o time deve ir para cima do Vasco com uma certa prudência, né? O zagueiro Thiago Alves deve ficar fora do time, não treinou a semana inteira, ainda com 2 no joelho, saiu contra o Bahia, o Valdo entrou no lugar dele, deve jogar normalmente, fazendo ali a defesa ao lado do Luiz Otávio, unanimidade no time do Ceará, ao lado do Thiago Galhardo, com certeza ele, o jogador Luiz Otávio, que marcou os 2 gols da vitória do Ceará contra o time do Bahia nessa virada que aconteceu, né? Então o Ceará com Diogo Silva, na lateral direita Samuel Xavier,
Aí o Valdo formando a zaga com o Luiz Otávio e o João Lucas na lateral esquerda. Aí o meu campo do vovozão, né, como é conhecido pela torcida, deve estar ali formado com o jogador Fabinho, o William Oliveira, dois cães de guarda ali, mas também com boa saída de bola. O Pedro Quem deve ficar no banco de reservas. Acredito que o Ricardinho permaneça nesse time, a não ser que o técnico Adilson opte por um meio campo mais combativo, né, com Pedro Quem, com mais estatura, mais envergadura, mas acredito que pela necessidade do resultado, o Ricardinho, um jogador mais técnico, possa permanecer nesse time, com o Thiago Galhardo fechando aí esse time alvinegro. O ataque ali deve ser formado pelo Bergson, né, vem tendo oportunidades com o Adilson Batista, o Bergson no ataque do alvinegro, formando ali com o Lima ou com o próprio Felipe, o Felipe Silva, né, um jogador que vem se apresentando bem nos últimos jogos do Ceará. E a dúvida que eu acho que o Adilson deve ter, já deve saber quem vai jogar, né, mas deixa essa dúvida para nós que acompanhamos de longe, até porque os treinamentos são fechados, entre o Felipe Silva ou o Lima. Tem o jogador Leandro Carvalho, que é um jogador que tem uma certa importância, mas teve alguns probleminhas, a torcida tem pego no pé dele, mas é um atleta que também está à disposição desse ataque do time do Ceará. Vamos esperar então um alvinegro para cima do Vasco. Como eu falei, o Vasco tem problemas, né? Na defesa, tem jogador machucado no time do Vasco, o Henriques está machucado, está fora do time, não vai jogar contra o time do Ceará. Então o Vanderlei vai ter que optar por um jogador da categoria de base, um jogador formado no time do Vasco. Está entre o Ricardo Graça e o jogador Miranda. São atletas formados no Vasco, mas com o Ricardo até com mais chances, com mais oportunidades. Já jogou algumas vezes nessa temporada, vestindo a camisa do Vasco. O Miranda não teve tantas oportunidades. O que está pesando para o Miranda entrar é que o Miranda é um zagueiro destro. O Leandro Castan, que é o titular do time, que vai jogar contra o Ceará amanhã, é canhoto, joga pela esquerda. E o Ricardo Graça também é um jogador canhoto. E o Vanderlei não gosta de atuar com atletas, com zagueiros de perna esquerda. Então ele pode optar pelo garoto Miranda, o que o Ceará pode tirar proveito desse jogador, que não tem tanta experiência jogando uma Série A de Campeonato Brasileiro. Então esse é o problema do time do Vasco para enfrentar o Ceará. O Henrique está fora e o companheiro do Leandro Castan, possivelmente o Miranda, embora o Ricardo Graça, apesar de canhoto, também tenha chance de começar o jogo com essa camisa do Vasco. O Vasco que está sem o Thales Magno, que está servindo a seleção brasileira, mas tem se virado bem sem esse garoto que se destacou, vem se destacando ultimamente, vem sendo um dos principais jogadores do time Cruz Maltino, comandado pelo Vanderlei Luxemburgo. Tem também o retorno do Raul, o cearense Raul, que vai enfrentar o seu ex-clube, o Ceará, que o Vanderlei encaixou ali o posicionamento dele em campo. É um jogador de marcação, mas que também tem agora a liberdade de chegar no ataque, e vem mandando muito bem o Raul, que ficou fora do último jogo por contusão, mas deve formar esse meio campo do time do Vasco, né? O Vasco também com o Felipe Ferreira, uma contratação que vem encaixando bem no meio campo do Vasco, veio do CRB, poucos acreditavam, mas o Vanderlei deu confiança e vem fazendo aí, vem realizando um bom futebol. Assim como o Fred Guarim, o colombiano, volante, que foi contratado pelo Vasco, que entrou no clássico contra o Botafogo e foi muito bem, dando passes precisos, fez até uma jogada, uma assistência de gol, que foi anulada pelo VAR, mas tem melhorado fisicamente e deve, nos próximos jogos, ser o titular desse time do Vasco. Não sei se contra o Ceará. É um jogador ainda que parece que está um pouco acima do peso, mas vem evoluindo gradativamente, fisicamente, nesses jogos do Vasco. É um atleta experiente, já foi titular da seleção colombiana, esteve com o grupo da Colômbia naquela Copa de 2014, estava no futebol chinês, o Flamengo tentou a contratação, ele queria um contrato mais longo, o Flamengo não quis, viu que o atleta estava meio fora de forma, o Vasco apostou no jogador, pelo menos entrou em campo e mostrou qualidades pela equipe do Vasco. Vamos ver então se estará em campo como titular, enfrentando o time do Ceará. O Vasco que tem poucas opções de ataque, né? Tem aí o Ribamar, que é um jogador que é uma incógnita, né? A gente sabe que de repente pode brilhar, como às vezes é um fiasco, é um jogador muito assim regular, esse atleta no ataque do Vasco. Tem o Rossi, né? Que é bom jogador de velocidade e que pode dar muito trabalho para esse time do Ceará. Vem muito bem o Rossi, dos principais jogadores do Vasco, assim como
Marrone também, né, que fez um dos gols do Vasco no último jogo. É o Vasco preparado para enfrentar o Ceará. Bom jogo esse, hein? Do sábado à tarde, a torcida alvinegra também deve comparecer em massa, motivada pelo último resultado alvinegro, vencendo de virada o time do Bahia, e o time dependendo só de si, né? Uma vitória contra o Vasco, o time permanece fora da zona de rebaixamento e depois vai enfrentar um outro adversário contra o rebaixamento, que é o time do Fluminense. Então, o Ceará vai cheio de confiança nesse jogo contra o Vasco da Gama. Valeu!